Olá, minha gente, eu sou Robson Pinheiro e eu venho falar em nome dos Guardiões da Humanidade. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês um desdobramento lúcido que eu tive esses dias bem próximos, quando estava em minha casa e o espírito Vatabi, um dos Guardiões da Noite, me convidou para as aulas que habitualmente nós temos no plano astral junto aos Guardiões. São cursos intermissivos que a gente participa, no mínimo 3 vezes por semana, e quando tem alguma coisa muito mais urgente para fazer no desdobramento, nós fazemos 2 vezes de curso de estudo. Eu tenho o hábito, normalmente, de anotar o conteúdo do que eu presenciei do outro lado, porque esse conteúdo eu transformo em estudos para o colegiado de Guardiões da Humanidade. Pois bem, a gente chegou num determinado local no plano extrafísico, exatamente num local que a gente chama de Universidade dos Guardiões, onde reúne o colegiado invisível, porém fica numa região mais próximo às zonas umbralinas, onde tem uma base e através dessa base os guardiões se irradiam para diversas faixas vibratórias mais próximas da Terra ou mesmo no próprio plano astral. Estavam presentes mais de 200 pessoas, entre encarnados e desencarnados, quando o espírito Vatabi assumiu a tribuna e ele pediu a gente para que reverenciasse, naturalmente uma reverência moral, né? Nada de se curvar, os guardiões não são dados a isso. Reverenciássemos um espírito que estava ali presente e que ele gostaria de convidar para nos auxiliar naquela noite de desdobramento. E a minha surpresa, a primeira surpresa no desdobramento, é que entrou um espírito com aparência um pouco diferente, né? Um tanto diferente da aparência humana, era um extraterrestre. E ele trazia 2 olhos grandes, com bastante escamas esverdeadas no corpo, uma cauda em forma de réptil, considerando que os joelhos dele ficava no sentido contrário ao nosso, né? Dobrava para trás esse réptil. Aí fez um nome, uma reverência dando boas-vindas e pronunciou um nome que para mim é impronunciável. O primeiro momento que eu fiquei chocado porque é muito comum ensinar que os reptilianos são seres inferiores e nem sempre. Isso a gente vai encontrar uma variedade muito grande de seres no universo, inclusive o ser humano. Não significa que alguém dos olhos azuis, dos olhos verdes e loiros seja exatamente uma pessoa boa, né? E isso foi o primeiro momento que me balançou. E o espírito Angelinácio estava por alguns momentos próximo de mim. Ele falou assim, vai se habituando a não olhar as pessoas pela aparência, não julgar pela aparência, né? Porque se você olhar isso, você vai rejeitar a maior parte dos seres que estão do lado de cá e mesmo do nosso lado da vida, porque tem muita gente que está temporariamente encastelado num corpo que não é o mais bonito que a gente acha. Esse espírito então se colocou no lugar e eu achei um pouco diferente o fato de que ele estava num canto em que havia uma luz verde, muito verde em cima dele, então realçava ainda mais a cor esverdeada das escamas, que lembrava escamas, alguma coisa de réptil, alguma coisa assim. Não sei se isso tinha a ver com o ar que ele respirava ou uma necessidade energética desse ser. Mas logo depois o Vatabi convidou outra pessoa para que iria assumir a tarefa da noite de nos ensinar, e a partir daquela noite, durante algumas seguidas, quando ele pronunciou um nome, que esse nome inicialmente me fez reverenciar, mas assim que eu vi o personagem, o que nós, né, que estávamos desdobrados, mais os guardiões lá, vimos o personagem, isso me chocou mais uma vez, mas não chocou no sentido negativo, mas ao mesmo tempo balançou com algumas convicções que eu tinha. Aí ele falou assim, vamos reverenciar o espírito Zéfiro, que vai falar para nós. Zéfiro para mim sempre foi considerado uma referência por ter sido o espírito que orientava Kardec, né? Não o espírito verdade, mas o espírito familiar que orientava Kardec.
E durante muito tempo eu combati, isso vai assim abertamente, né, uma confissão e um pedido de desculpa a quem eu possa ter magoado com isso. Eu combati muito uma ideia que existia aqui, de que determinado personagem seria a reencarnação de Zéfiro. E eu combati isso, pesquisei bastante, como pesquisador eu fui em cima de todas as teorias possíveis, e quando entra no ambiente o espírito, era o Dr. Valdo Vieira, o professor Valdo Vieira, numa aparência um pouco diferente, mais remoçado, com a barba mais aparada, usando um terno branco, muito bonito, muito elegante até, e bem mais remoçado, uns 15 a 20 anos mais novo. E aquilo me chocou porque foi justamente esse personagem que eu combati como sendo Zéfiro, e aí o próprio guardião chamando ele de Zéfiro. E aí eu falei assim, poxa vida, como que se combate uma ideia o tempo inteiro? As pessoas estão próximas de nós e nós não valorizamos, só depois que a pessoa parte é que a gente vê com quem que a gente estava convivendo. Mas não ficou aí a coisa, porque logo que ele assumiu a tribuna para falar, ele foi muito franco, muito aberto, um jeito direto de falar. Ele propôs compartilhar conosco alguns estudos que ele havia realizado e que ele deu o nome de programa existencial, como descobrir o programa de vida nosso nesta existência. E eu fiquei eufórico, eu cheguei elétrico mesmo, para conversar com o pessoal no estúdio aqui, onde nós funcionamos, na Clínica Holística Joseph Gleber. E eu estava com tudo a memória, porque eu lembro exatamente que às 4h20 da manhã eu voltei para o corpo com a lembrança da maior parte do que o professor Valdo passou para nós no plano astral, e comecei a anotar no computador, assim, muito detalhadamente o que eu lembrava. Nisso, o Espírito Ângelo Inácio, ele aproximou-se de mim e me disse que a gente participaria de mais reuniões como aquelas que nós havíamos participado, como realmente ocorreu depois, mais 3 outras reuniões, e vamos continuar, em que o professor Valdo foi convidado dos Guardiões, porque o trabalho que ele realizava e realiza no plano astral, ainda é um espírito muito lúcido, ele tem tudo a ver com o projeto dos Guardiões da Humanidade, principalmente na fase de desdobramento dos agentes, na fase de regeneração planetária, de reurbanização extrafísica e nas tarefas de assistencialismo energético e extrafísico. E ele, então, durante essas aulas, ele esclareceu para a gente a respeito de como descobrirmos ou como a gente poder entrar em contato com esse programa de vida, com esse programa existencial que foi traçado no período entre vidas nosso, entre a última encarnação e a atual. Ou seja, nós reencarnamos, ou a grande maioria, dentro de um programa evolutivo estabelecido entre nós e os nossos mentores. E eu gostaria de, já abordando isso, trazer um pouco, lógico, porque são temas que dão para mais de 10 aulas. Inicialmente, aliás, só a primeira aula dele daria para dar umas 10, de tanta coisa coisa nova que eu não pensei. Antes a gente sonha, a gente cita uma coisa ou outra, mas a gente não tinha detalhes como ele havia trazido para a gente. Então, eu gostaria de compartilhar alguma coisa disso com vocês. Ao falar do programa existencial, a gente sabe que nós estamos imersos na matéria, naquilo que a gente chama de ilusão da matéria. Os indianos chamavam de Maya, a gente pode chamar de Matrix também. O cérebro físico, ele não é apropriado para guardar as lembranças do plano extrafísico, as lembranças que trouxemos entre a última encarnação e a atual, que pode ser um período longo, pode ser um período curto. Então, esses estudos visam nos auxiliar a descobrir, a lembrarmos e a executarmos de maneira o mais plena possível a nossa programação existencial. Descobrir porque muita gente nem sabe por que veio, o que está fazendo aqui na Terra. Tem muita gente que escreve para nós e-mails e que pergunta através de mensagens: eu queria saber o que eu vim fazer aqui na Terra. Eu acho que eu vim fazer alguma coisa de boa, de útil, mas eu não sei o que é. E muita gente passa a sua vida inteira, e até em busca de espiritualidade, e inserido em um trabalho do bem, porém sem se localizar, sem saber
executar plenamente a sua programação kármica. Eu gosto até mais desse termo, né, dessa programação kármica, porque não se lembra, não sabe o que é, e às vezes ela não sabe detectar os sinais que indicam para ela qual que é o objetivo da vida dela neste planeta, né? E isso é muito, muito importante. Depois desse desdobramento, isso ficou muito claro na minha memória e nos três outros subsequentes, nos outros dois subsequentes, que se nós não estabelecermos claramente para nós o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha tarefa existencial, a gente corre um risco muito grande de ficar circulando no meio de um tanto de gente com boa vontade, circulando num tanto de gente que está no trabalho do bem, mas a gente não fica tão bem assim. Ou no dizer do Espírito Joseph Kleber, mesmo no trabalho do bem, a gente corre o risco de ficar bem mal, porque vai dar aquele vazio em algum momento, vai dar aquela sensação de incerteza, de insegurança, de inadequação com a vida. E mesmo porque em alguns momentos nossos, algum fato que a gente vivencia aqui faz brotar na nossa memória extrafísica repercussões do nosso passado. Em geral, são repercussões traumáticas que vêm à tona a nossa memória, e isso reforça ainda essa dificuldade do cérebro de lembrar da programação existencial positiva, aquilo para o que eu vim aqui na Terra, eu vim fazer, eu vim realizar, qual que é a meta da minha vida. Mas é necessário a gente estudar algumas coisas a respeito para sabermos o que envolve esta programação existencial, né? Primeiramente, a gente tem que pensar que nada no mundo, nem mesmo qualquer tarefa espiritual, de natureza profissional ou social, é mais importante do que saber identificar o nosso programa de vida. Eu posso ser médium, eu posso ser passista, posso estar distribuindo cesta básica, ser um grande profissional, ter envolvimento social, tudo isso pode ser apenas acessório diante da programação da minha atual existência. E aí a minha pergunta e o que a gente aprendeu nesse desdobramento, nessas aulas será que até agora você não está circulando apenas, só fazendo poeira, sem realizar aquilo para o qual você veio à Terra? Será que você não está perdendo tempo com acessórios bons, inclusive? Porque envolver-se profissionalmente, socialmente e espiritualmente de maneira digna são coisas boas. Mas às vezes nós estamos apenas na periferia daquilo para o qual eu vim trabalhar, eu vim fazer e a minha existência foi programada. É lógico também que nós vamos descobrir, né, à medida que eu for compartilhando com vocês, nós vamos descobrir que não significa que eu, sabendo a programação da minha existência, que eu seja obrigado a executá-la. Não. Eu tenho a liberdade de executar só uma parte ou não executar nada. Isso ocorre com muita gente, com muita encarnação que é planejada. André Luiz já falava disso nos seus livros, né? De médiuns cuja reencarnação são planejadas, chegando aqui dá tudo errado, porque eles resolvem assumir um outro caminho, o que não significa que eles estejam mal ou em má situação. Aí a gente vai ver isso ao longo desse esclarecimento, né? Pois bem, uma coisa que ficou muito clara nessas aulas com os guardiões é que nem todo mundo, veja bem, talvez isso choque a você, nem todo mundo tem a sua encarnação programada. Veja bem, nem todo mundo tem a sua encarnação programada. Nós temos alguns casos em que existe necessidade, prioridade e importância urgente uma programação detalhada da vida da pessoa. É tão detalhada que é detalhada a profissão da pessoa, as pessoas com quem ela vai conviver, o meio social mais abrangente e impactante sobre a vida dessa pessoa, o estilo de vida que ela vai levar aqui na Terra, o estilo físico que ela tem, tudo isso pode ser programado visando determinadas tarefas específicas, né? Mas a gente tem que entender também que nem todos têm um projeto existencial planejado. Assim que não existem todas as encarnações, não são programadas, muita gente não tem um projeto existencial planejado. Aí se o Robson fala isso, nós temos que pensar, poxa, então como descobrir se eu tenho ou não
um projeto existencial, se a minha encarnação foi programada? Primeiro, nós temos que entender que a lei divina, ela age com programação nossa ou não, com programação dos espíritos ou não. Existe uma lei que precede tudo, todos os seres do universo. E esta lei faz com que o espírito seja atraído para o útero materno em determinadas circunstâncias por necessidade vibratória, necessidade de reencarnar, e muitos eu costumo dizer que porque eles próprios não exerceram a inteligência. E eu quero me explicar direito. Assim como existem desencarnes que não são programados, que a pessoa desencarna fora da hora, e não estou falando de aborto nem de suicídio consciente, né? Por exemplo, eu tive uma mensagem de um espírito recentemente, nas cartas consoladoras, em que ele vinha falando com a mãe dele, que ele se decepcionou do outro lado, assim, primeiro que ele se chocou e está no plano astral, está sem o corpo físico. Segundo, decepcionou porque a morte dele não foi planejada pelos mentores dele para aquele momento. Ele deveria desencarnar 40, 50 anos na frente. E aí, então, por que morreu contra a vontade, contra a lei? Por burrice. E ele explicava na mensagem para a mãe dele, eu misturei vodka depois com cerveja e fui misturando bebidas durante a noite, e os meus amigos, e citou o nome dos amigos, pediram para que eu não dirigisse de jeito nenhum. Eu cheguei a entrar dentro do carro para dirigir e eles me arrancaram de lá. No momento em que eles estavam despercebidos, eu peguei a moto de um amigo e falei assim, deixa eu só brincar com a sua moto. E ele me deu a moto para brincar e eu resolvi sair com a moto. Porém, eu estava tão chapado, tão bêbado, que a moto na primeira esquina bateu e eu desencarnei sem uma programação de desencarne para aquele momento. Então, e ele mesmo se autodenomina, mãe, eu desencarnei por burrice minha. Eu podia ter ficado 40 anos mais aí e vim fora de hora. Existem N casos desse jeito. E existe aquele caso da reencarnação, em que o indivíduo está próximo de um casal que está fazendo amor, que está namorando ali, e ele vai entrando no clima psíquico daquele casal, ou por interesse de presenciar aquilo, ou por interesse de absorver a energia advinda do contato sexual, mas ele é capturado pelo magnetismo materno, pelo útero materno, no momento em que está tendo aquela união. Porque não é exatamente no ato sexual que o espírito se une ao corpo, mas aquele ato tem uma energia tão grande e é uma troca de energia das mais poderosas do universo, que alguns espíritos se sentem capturados por isso e não conseguem sair, e daqui a pouco eles estão unindo, assim que há concepção, né, pós o momento íntimo, eles são capturados e acordam 9 meses depois na Terra, sem saber. Muitos deles não sabem que estão desencarnados e não sabem quando reencarnam. A grande maioria passa por isto. Agora, existem outros, não, que aí sim, determinadas tarefas são programadas e programadas junto o mentor com a pessoa. E tem aquelas em que a pessoa é enviada para cá de maneira compulsória. São casos dos criminosos do passado, que vêm em reencarnações compulsórias, aquelas em que ele não tem o direito de opinar, porque ele perdeu esse direito diante da lei divina. Para a gente entender, então, o projeto existencial, dentro dessas reencarnações, tem aquelas que têm projetos planejados e tem aquelas que não têm projeto nenhum. As que não têm projetos nenhum, as pessoas problemáticas de um modo geral, aqueles que não estão envolvidos com nenhum favor, com nenhum fator de impacto que possa causar alguma coisa qualitativa no processo evolutivo da humanidade. Aqueles que não se envolvem com nada que possa impactar nessa mudança de paradigmas, de pensamentos, de esclarecimentos da humanidade. Todos esses, nós não podemos falar que tem uma tarefa específica, porque eles não estão fazendo absolutamente nada que possa pesar na balança favoravelmente para o bem, para o esclarecimento. Aqueles que não fazem nada de sua vida, em benefício nem próprio e nem alheio. Muitas vezes você vê que passam a vida de aparente, pelo menos de aparente inutilidade. Ninguém é programado para a inutilidade. Ninguém é programado para fazer o mal. Não existe uma programação existencial para você ser um ladrão, um assassino, um corrupto. Isso não é programação existencial. A pessoa pode até nem ter uma programação
existencial, mas não significa que ela foi programada para nulidade, de forma alguma. E a gente precisa ter isso bem claro, e lógico, eu estou falando de maneira resumida, porque o nosso tempo não é tão dilatado assim. Esse estudo, lógico, esses temas eu vou aprofundar no colegiado, né? Porque vai dar várias aulas a respeito, para a gente aprender a identificar o nosso momento evolutivo e a nossa proposta, a nossa meta de vida, né? Bom, nós temos muita gente que é impactado no processo de programação, né? Vamos, por exemplo, ver aqueles médiuns cuja mediunidade deles, né, possa impactar de maneira positiva na renovação humana, porque tem muito médium que não faz nada de bom, é só médium. O trabalho dele é restrito a um local ali e ele faz de maneira, digamos assim, descompromissada, de maneira desrespeitosa, de maneira que não causa renovação nenhuma, é só mais um no meio da multidão. Lógico, isso não foi programado para a pessoa, ou não tem uma programação. A pessoa às vezes entra naquilo ali e muitos, uma grande maioria, finge que é médium sem ser. Estou citando só esse caso, mas a gente vai aprofundar nesses casos dos médiums cuja programação kármica foram feitas para causar esse impacto positivo, né? Temos, por exemplo, pessoas de qualquer natureza, representantes do pensamento, da religião, da espiritualidade, da política, e isso mesmo, porque tem políticos que foram programados, que tiveram uma programação. Se eles vão seguir ou não é outra coisa, né? E aqueles que impactam em todos os campos do desenvolvimento humano. Estas reencarnações, em geral, que causam qualidade, transformação de vida e que causam uma revolução existencial nas pessoas, em geral, elas são programadas, né? Bom, mas aí, na aula que nós tivemos lá, uma das coisas que ficou clara para mim, que eu já tinha pensado de maneira superficial sobre esse tema, mas não tão detalhadamente, que 99% eu não tinha visto, né? É que existem tipos de programações existenciais. E aí a gente está querendo dar, digamos, uma dica para vocês, assim, só para vocês ficarem com vontade mesmo de querer saber para que você veio aqui, para que você está aqui, né? Bom, o professor Valdo, no desdobramento, junto com outro espírito que estava lá, falou de vários tipos de programação. A programação existencial, que é circunscrita a uma determinada tarefa. A programação existencial, num sentido mais amplo e que visa um trabalho comunitário. Uma programação existencial que deu-se o nome de programação impactante. E um projeto existencial revolucionário. E, além disso, os projetos missionários ou de uma relevância muito mais abrangente. Então, nós temos aqueles projetos existenciais circunscritos a uma tarefa, os mais amplos e de natureza comunitária, os projetos existenciais impactantes, os revolucionários e aqueles que são missionários ou de natureza mais relevante possível. De qualquer forma, uma coisa necessária a gente entender que a programação evolutiva ou a tarefa existencial é a programação existencial específica de cada ser humano que foi planejado nesta dimensão física na atual encarnação. Ou seja, é aquilo que determina para nós o que eu vim fazer, como eu deveria fazer essa tarefa e me dando a liberdade de pensar, né, essa maneira de fazer desde que eu possa cumprir. O grande lance nosso é, poxa, eu estou aqui envolvido no trabalho há tantos anos e não sei o que eu vim fazer exato. Qual que é a minha missão nessa vida? Qual que é a minha meta nessa vida? Qual a minha tarefa nessa vida? E muita gente passa a vida procurando isso gera um estado de insatisfação pessoal. E quando gera insatisfação pessoal, por nossa vez, nós passamos a ser pessoas inseguras, mesmo que estejamos dentro de um trabalho do bem. E ao nosso redor, a gente vai disseminando essa insegurança, essa dificuldade nossa, esta nossa insatisfação, vamos transformando tudo em situações insatisfatórias, porque não estamos encaixados nesta programação, nesse projeto para o qual veio esta encarnação atual. E interessante, e a gente precisa entender que esse projeto existencial, essa programação existencial, foi planejada antes do nosso renascimento. Antes do renascimento. E
uma coisa tem que ficar muito clara ao estudarmos isso. Ela foi programada em comum acordo com o orientador espiritual ou aquele que patrocina a sua vida aqui. O orientador espiritual ou o patrocinador evolutivo da pessoa. Porque é mais ou menos como um avalista, o Espírito explicava para a gente no curso intermissivo. Você imagina alguém que você precisa desempenhar uma tarefa, mas para essa tarefa você precisa comprar um carro, ou ter uma casa, ou alguma coisa, e tem um avalista que vai lá e põe o nome dele. Se você não pagar aquilo, quem que vai pagar? O avalista. Nós temos, então, na figura do orientador espiritual, o nosso patrocinador encarnatório, o patrocinador evolutivo. É aquele que assina por nós, que hipoteca sobre nós a sua confiança. E é tão maior a confiança quanto mais ampla for a tarefa evolutiva, quanto mais ostensiva ela for e quanto mais impactante essa tarefa for para a sociedade, né? E dentro dessas tarefas, né, existenciais, né, que são planejadas antes mesmo da gente encarnar, nós temos aquele mandato pré-reencarnatório. O pré-reencarnatório é aquele período em que eu passo junto aos espíritos, me preparando, fazendo cursos intermissivos, visando o mergulho na carne, para que uma vez estando aqui, eu possa levar avante a minha tarefa reencarnatória com mais preparo ou com um cabedal de conhecimento que já vem de maneira anímica, esteja impresso na minha memória extrafísica, memória espiritual. Eu vou citar o meu caso, em que entre a última encarnação e a atual, eu fiquei 60 anos sem visitar planos superiores, somente com os guardiões na região inferior, estudando tudo a respeito das regiões inferiores, aprendendo com eles, fazendo tarefas ali, porque visava que nesta encarnação atual eu pudesse trazer na memória extrafísica a facilidade deles escreverem a respeito desses temas e a respeito até mesmo da existência de todo o aparato dos guardiões. Então isso é um mandato pré-encarnatório, ou seja, tarefas que eu desempenho antes, visando o preparo que facilite depois tudo isso. E nessa pré-existência, pré-reencarnação, junto com esse mandato, eles trazem amigos nossos, pessoas que têm compromissos semelhantes a nós, que tiveram compromissos no nosso passado, para nos auxiliarem. Porque uma pessoa sozinha não tem condição de levar avante uma tarefa quando ela é muito ampla. Eles trazem um grupo de pessoas para fazer esses cursos pré-encarnatórios, quando a tarefa visa esclarecimento das pessoas, e cada um na sua modalidade de aprendizado, de especialidade, é preparado antes. E aí, ao mergulhar na carne, ao mergulhar no corpo, já vem com as tendências instintivas a procurar aquela área para a qual ele foi preparado. É quase um instinto. E a pessoa já vem já preparado. Depois, assim, nós temos esse mandato pré-reencarnatório e aqui nós temos a meta existencial, a missão terrestre, o objetivo da nossa vida, o projeto da nossa vida. Ou a gente pode resumir tudo isso chamando de tarefa espiritual planejada, né? Esses 6 itens importantíssimos quando a gente vai falar a respeito do projeto reencarnatório nosso. É lógico que sobre tudo isso eu vou falar de maneira mais detida no colegiado de guardiões, né? A gente vai ter aulas e mais aulas em torno disso, o que a gente dá para a gente uma visão da nossa vida, mas tão aberta, tão ampla e tão certa que você fala assim, poxa, não tem como errar, sabe? Eu posso até não fazer porque você é livre, mas eu não posso dizer que eu não sabia, porque fica muito claro diante de nós para que eu vim e o que eu tenho que fazer aqui. Bom, dentro do mandato espiritual, os espíritos trouxeram para nós um tipo de classificação que é puramente didática, para facilitar o nosso entendimento de nossa tarefa ou de nosso programa evolutivo que a gente pode utilizar. E aqui eu só substituí a palavra que eles trouxeram, que é uma palavra bem técnica, por outra que é a palavra utilizada pelo Espírito Teresa de Calcutá, né? Somente uma palavra que eu substituí. Então, de uma maneira geral, fala do discipulado. O discípulo é aquele aprendiz, né? Na nossa tarefa existencial, eu posso me encaixar como discípulo ou discipulado. É aquele que sai de determinada posição de nulidade
para começar a aprender como aprendiz cuja autoridade moral, o aprendiz cuja autoridade moral e o programa evolutivo dele, inicialmente, dependa de sua assimilação, do seu aprendizado e do desenvolvimento do que ele aprendeu no período entre vidas, junto de outra pessoa que faz papel de sua referência espiritual aqui na Terra. Então vamos supor que nós temos uma determinada pessoa que vem com a tarefa espiritual definida, ampla. Só que ele não vem sozinho, ele vem com um grupo de pessoas. Esse grupo a gente dá o nome de discipulado. Lógico que eu usei esse nome em homenagem ao Espírito Teresa de Calcutá, que ela usa muito esse termo, né? Não é um termo tão técnico assim. Então, esse aprendiz, mas também ele é gestor de uma parte do projeto principal, ele depende de desenvolver junto a essa pessoa central, de desenvolver toda a sua capacidade, assimilar, aprender e junto com ele desenvolver o trabalho, a tarefa. Então ele tem uma referência espiritual muito intensa na vida dele. E na medida em que ele vai desenvolvendo o trabalho, ele vê que sozinho ele não vai conseguir fazer aquilo. Ele veio para auxiliar esse trabalho, ele veio como um papel importante, como força-tarefa nesse trabalho. E isso é importante porque isso dá uma importância vital a essas pessoas que fazem parte da nossa tarefa existencial. Elas têm uma importância muito grande, mas sozinhas elas não levarão avante, porque às vezes a tarefa é muito hercúlea. Então, esse é o papel do discipulado. O outro termo que é usado por Teresa de Calcutá e que eu substituí o termo técnico por ele, que é o apostolado. É uma pessoa que é já experiente, estudou mais do que a outra, já experimentou em várias vidas aquilo e que, em geral, fez um curso intermissivo intensivo, ou ele já deu mostras de confiança em outras tarefas, em várias existências, ou no período entre vidas, que foi atribuído para ele alguma tarefa ou várias tarefas, e ele deu mostra de confiança para aqueles espíritos, né? Então, esse tipo de pessoa, o apostolado, que se encaixa nesse conceito de apostolado, em geral, desde cedo, ele começa o seu trabalho expressivo. Ele começa desde cedo a fazer mudanças em torno dele. Ele não espera atingir uma vida uma idade avançada. Desde cedo, ele começa a movimentar nas questões espirituais, trazer gente perto dele, e à medida que ele vai avançando na caminhada espiritual, vai crescendo obras beneméritas, instituições de amparo, instituições de apoio espiritual, instituições sociais e outras obras mais que podem ser até fora dessa vida espiritual que nós levamos. Mas ele começa a movimentar. E às vezes não tem nem condições de você acompanhar o ritmo dessa pessoa. Porque como é uma pessoa que já tem uma experiência muito grande e fez um curso intermissivo intensivo, ele vem já com um projeto de vida que para ele é muito claro, mas às vezes para o discipulado não. O discipulado vai dar um apoio, mas não aguenta correr no mesmo ritmo desta pessoa, porque ele está agitadíssimo com essas ideias, agitado nesse sentido de empenhado mesmo com essas ideias, e ele tem convicções plenas a respeito dessas ideias, ele sabe que tem que fazer isso e simplesmente ninguém tira isso da cabeça dele. Ora, isso é de compreender que esse que está colocado como apostolado, que já é mais experiente, ele vai trabalhar muito mais, e uma ou duas pessoas só não dá conta de acompanhá-lo. Então ele vai abrindo diversas frentes de trabalho, enquanto ele coordena isso, ele coloca uma série de grupos para trabalhar e vai sendo o coordenador daquilo tudo. Nós vamos ver de uma maneira expressiva isso, né? Várias pessoas, como Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Que quem estava próximo não dava conta do ritmo de vida dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, criava uma certa uma certa, digamos assim, ciúme por parte das pessoas que estavam perto, porque ao invés de dedicar um grupo só, ele ia suscitando. A Teresa de Calcutá tinha vários grupos de pessoas em várias partes do mundo. E lógico que um grupo fica com ciúme do outro, né? Isso é natural. Ah, mas está com gente desde o início, agora vai abrir outro. Lógico, você não dá conta de fazer tudo. Ninguém dá conta de seguir essas pessoas no ritmo intenso que elas vivem. Então ela precisa de vários grupos para que ela possa realizar a tarefa dela. Ela não vai deixar de fazer a tarefa porque ela já é uma pessoa experiente e ela veio com um mandato espiritual superior.
justamente porque ela já tem experiência e é uma pessoa que tem um curso intermissivo mais intenso que os demais. Ela não vai diminuir o ritmo. Compete a nós nos adequarmos e seguirmos esse ritmo. Se a gente não aguenta, temos que ter em mente que outros vão assumindo e fazendo aquilo que eu não dou conta de fazer para ajudar essa pessoa, porque são ritmos totalmente diferentes, né? E sobre isso eu vou aprofundar mais ainda no nosso colegiado de guardiões, né? Então eu convido vocês a ficarem atentos, porque é muito bonito o que foi dito para a gente a respeito desse tipo, né, de pessoas. Bom, quando a gente vê essas pessoas que estão encaixadas nesse perfil do apostolado ou no perfil do discipulado, tem duas questões que merecem ser vistas nesses trabalhos, nessas experiências de vida, nessas metas existenciais. Primeiro delas é uma coisa que a gente chama de outorga, é quando recebemos, ou quando o espírito recebe um mandato antes de encarnar, baseado em aquisições ou desenvolvimento em experiências pretéritas. E isso é facilmente reconhecido na pessoa. A pessoa traz um cabedal de conhecimento e uma bagagem de conhecimento que, à medida que ela vai vivendo no corpo físico, a impressão que tem é que isso vai se multiplicando, na medida exata em que multiplica a sensibilidade mental, a sensibilidade emocional, a sensibilidade parapsíquica, né? Ou mediúnica, no nosso caso, que lidamos com espiritualidade. Então, esses que recebem essa outorga espiritual são facilmente reconhecidos, porque isso é baseado nas aquisições que essas pessoas têm no passado. E existe o empréstimo de autoridade, que são aos outros, quando recebemos uma outorga na presente existência, mas passado por alguém, encarnado ou desencarnado, que chega e fala assim: olha, eu vou te dar essa outorga aqui, essa transferência, esse empréstimo de autoridade para você, né, porque essa pessoa confia ou confiou na nossa capacidade. Mesmo que às vezes a gente nem confie tanto em nós mesmos, nós próprios, né? Às vezes eu não confio em mim. Mas vamos supor que um espírito chegou e falou assim: olha, eu vou confiar em você. No período que você está desdobrado, ele te dá essa transferência de autoridade, esse empréstimo, na verdade o nome é empréstimo de autoridade para você, porque você é uma pessoa com boa intenção, você tem algum curso intermissivo e você tem compromisso com aquela tarefa. Mas não é uma pessoa tão experiente quanto aquele outro. Então eu falo assim: então eu vou te transferir a autoridade e no trabalho que você executar, você desenvolve a autoridade moral própria. E aí, daqui a pouco, você não precisa de um empréstimo de autoridade. Você já desenvolveu isso. Então, é aquela pessoa que vive à sombra da outra, com autoridade para trabalhar, com enorme potencial para trabalhar, mas não é uma autoridade dela própria. Se a outra pessoa afastar, ela fica sozinha, ela perde esse controle. Então, ela tem que desenvolver em si todo esse potencial, porque ela tem o potencial, ela só não confia nisso, ela só não tem segurança nisso, mas os espíritos confiaram e falaram assim: olha, você tem um trabalho para realizar, vem aqui, eu te dou autoridade, a pessoa com quem ela está envolvida passa a autoridade para ela e ambos vão trabalhando juntos. E aí ela desenvolve a autoridade própria. Quando um desencarna ou é necessário ir para outro local fazer a sua tarefa, esta pessoa que era secundária assume imediatamente a função primária. Sempre que aquele que está no comando se afasta, automaticamente quem estava em segundo no comando assume a dianteira do trabalho. E aí ele tem autoridade moral suficiente, porque ele já experienciou, tanto no plano extrafísico quanto no físico, aquilo que ele veio para fazer. Isso eu acho extraordinário, esse empréstimo de autoridade, e como ele vai capacitando a pessoa a desenvolver o seu potencial. Bom, no meio de tudo isso, temos que pensar no patrocinador evolutivo. Muita gente chama de mentor, de orientador espiritual. Eu, nesse estudo, vou usar o termo que foi usado do outro lado, que é patrocinador evolutivo. Aquele que patrocina a sua reencarnação, seja como discipulado, seja na condição de apostolado, seja como missionário, seja uma tarefa existencial específica. Todos, nesse caso, tem alguém que patrocinou
alguém mais adiantado, com a visão mais ampla. Esse ser no plano astral, ele é responsável pelo desenvolvimento do seu programa existencial, ou do programa existencial junto ao pupilo dele, ao seu aprendiz, ou ao seu parceiro. Tem tarefas em que nós não somos nem mesmo aprendizes. A gente é parceiro, porque a gente está estudando o tempo inteiro, ora no corpo, ora fora do corpo, e muitas vezes mais fora do corpo, porque aqui dentro às vezes não dá, porque eu tenho que executar as tarefas, não dá para parar para estudar tudo. Eles aproveitam o momento fora do corpo e você tem acesso à holoteca, né? Essa biblioteca do plano extrafísico, que a gente vai falar dela demais no Colegiado de Guardiões da Humanidade. Quem está inserido dentro do colegiado vai ter um acesso e a gente está preparando os estudos para facilitar as pessoas em desdobramento poder acessar esse conhecimento dessa holoteca que fica, né, no plano astral, ou seja, os registros de pensamentos superiores que circundam a aura do planeta, e ao voltar para o corpo, trazer esse conhecimento, trazer aquilo que aprendeu e poder registrar isso, seja escrito, seja gravado. A gente está preparando uma série de estudos para facilitar para as pessoas. Mas o nosso patrocinador evolutivo, ele que é o responsável. Se você desempenha bem ou não a sua tarefa, depende de você. Mas se você desempenhar bem, ótimo. Junto com ele, você reescreve a sua história existencial e amplia a sua capacidade de trabalho cada vez mais. Às vezes, o pupilo que está encarnado, o aprendiz ou parceiro, vamos supor, ele tem mais ou menos um programa de vida de 30 a 40 anos de idade. Mas ele desenvolveu tão intensamente e tão bem a tarefa dele, que o patrocinador evolutivo fala assim: olha, em vez de você desencarnar e recomeçar daqui a 20 anos do zero, nós vamos prorrogar você no corpo, porque você já tem mérito suficiente e demonstrou que você é de confiança. Então vamos te dar mais 40 anos para você fazer o trabalho aqui, que é muito mais fácil do que você desencarnar, voltar para lá, renascer de novo, aprender tudo de novo e recomeçar aqui. Então, muitas vezes, o patrocinador evolutivo é aquele que interfere nas instâncias superiores para ampliar o seu trabalho, o seu período de vida aqui na Terra, em função da tarefa que você já fez e do comprometimento que você tem junto a eles. E tem casos em que o orientador evolutivo, né, o patrocinador, fala assim: não, vamos parar com a existência física dessa pessoa, porque vai virar um desastre a vida dele. Ele desviou tanto, vai virar um desastre. E antes que vire um desastre, vamos trazê-lo de volta para o plano astral para a gente interromper, a fim de que ele não chegue aqui depois pior do que ele saiu. Então a gente tem que pensar se a nossa encarnação não está indo por esse viés também, né? Bom, quanto à tarefa existencial, é relevante, quando ela é relevante para o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento humano, e caso o parceiro encarnado do orientador evolutivo, né, não cumpra a programação, veja bem, quando ela está ligada à questão espiritual, desenvolvimento humano, e o parceiro encarnado não cumpre a programação, como um avalista, o orientador tem que reencarnar para cumprir no lugar. Por quê? Foi feito detalhadamente. E o orientador evolutivo, ele empenhou a sua palavra diante de outros que são maiores do que ele. É muito comum os espíritos falarem assim: olha, eu empenhei minha palavra, eu investi na pessoa e assumi que ela iria cumprir isso porque ela me deu mostras de confiança e eu confio nela. Porém, ela resolveu desviar. E às vezes desvia não é para o mal, às vezes desvia até dentro do contexto do bem, apenas não cumpre aquilo para o qual veio. Ora, isso tem como consequência duas consequências graves. Primeiro, ela perde a programação existencial. A primeira coisa que a gente vai dar de exemplo nisso, vocês leiam o livro Voltei, do irmão Jacó. Foi alguém que saiu da programação existencial, mas não saiu do trabalho do bem. Porém, chegou do outro lado bem mal. Irmão Jacó é o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, pai da extraordinária médium Marta Figner. E quando ele chega do outro lado, depois de ter sido presidente da federação por muitos anos, construídos e patrocinados vários projetos sociais, ele chega do outro lado como um derrotado. E aí isso o assusta. Ele fala: poxa, mas eu estava no trabalho do bem. Mas ele não cumpriu
a programação existencial dele. E lembra muito aquilo que José Kleber fala: cuidado, porque mesmo no trabalho do bem, você corre o risco de estar bem mal. Então você está envolvido com o trabalho, levantando poeira, fazendo as coisas, não significa que você está dentro do projeto evolutivo. Você pode estar por um viés, que seria um acessório, uma linha acessória para te auxiliar no projeto seu. Você pega o acessório como fundamental na sua vida e aí desvia a atenção do foco principal. O acessório, aquilo que deveria ser para você um suporte para o seu trabalho, vira a tarefa principal. E essa principal é esquecida em detrimento da outra, né? Leia um livro Voltei, do irmão Jacó. Eu tenho vários exemplos, porque a gente ouviu os exemplos lá, não dá tempo da gente explicar aqui, mas eu tenho pelo menos 6 exemplos que o professor Valdo, do outro lado, trouxe para a gente a respeito desse desvio, desse viés que a pessoa pega aqui. Bom, uma outra questão muito grave: além de você desviar da sua tarefa e ter que assumir compromissos inerentes a esse desvio, você vai assumir as consequências disso e ninguém vai tirar de você isso. Você impactou também o trabalho do seu orientador espiritual que confiou em você. Você deu a palavra para ele, impactou, e ele, diante de seres mais esclarecidos, te avalizou sua encarnação. Ou seja, ele vai deixar o plano astral, muitas vezes sem necessidade imediata, para encarnar e fazer aquilo que ele confiou a você. Muitas vezes ele tem que vir aqui e falar assim: poxa, agora só tem um jeito, eu vou reencarnar e assumir, porque eu assumi perante quem era superior a mim que isso seria feito. Então isso tem que ser feito, mesmo que demore. E aí ele passa a não esperar mais na gente. Você pode até voltar depois. Nós estudaremos depois como reassumir a programação kármica, caso você tenha se desviado dela. Mas aí o seu mentor já está programando para reencarnar e paralisando as tarefas dele no plano astral para assumir um corpo físico por uns 50 anos, uns 70 anos, e fazer aquilo que cumpria você fazer. Então é algo que a gente não tem nem noção da dimensão disso. Você interferiu em 2 programações, a do mentor e a sua própria, né? E isso traz consequências, né? Por isso, no plano astral, a gente visitou várias cidades de médiuns falidos. Só citado pelo Espírito Vatabi, são 11 cidades citadas por eles, cidades espirituais de médiuns, de pessoas que faliram aqui na sua programação existencial e estão envolvidos num processo reeducativo nas zonas umbralinas, né? Bom, para tarefas relevantes demais, tarefas impactantes, o orientador evolutivo, ele nunca deixa a cargo de uma única pessoa a tarefa missionária ou a tarefa de impacto social, educacional ou espiritual. Nunca deixa a cargo de uma única pessoa. Por quê? Se essa pessoa falhar, a pessoa principal falhar, ele tem um outro que assume imediatamente. Se outro falhar, outro assume imediatamente. O que ele vai substituir são os acessórios, né? As pessoas que são acessórios desse trabalho todo. Mas ele geralmente coloca várias pessoas próximas, né? E ele sempre coloca mais espíritos preparados para assumir caso essa pessoa fale, desista ou estabeleça um alvo discordante. Porque nós somos mestres aqui na Terra, eu estou falando primeiramente, em estabelecermos alvos discordantes, né? No meu caso, eu tive desde o início uma orientação de José Kleber, em 1979, 80, por aí, logo que eu saí da igreja evangélica, para que eu pudesse estudar medicina ou alguma coisa ligada que seja mesmo enfermagem. E eu parei meus estudos e falei assim: eu não quero porque eu detesto isso. E José não se importou, ou pelo menos ele não brigou comigo, não me cobrou nada, nunca mais me chamou para falar a respeito do assunto. Isso foi lá para 79, 80. E o tempo foi passando, e ele falou assim: eu tenho que fazer um trabalho com você, que eu preciso que você tenha esse conhecimento para eu realizar esse trabalho mais tarde. Passou-se muito tempo, eu fui notando que quase todos os meus trabalhos profissionais estavam ligados à área da saúde, até que atualmente eu sou terapeuta holística, o que é saúde também emocional, energética, com a qual eu trabalho. E depois de muitos anos de tarefa espiritual, vem a mensagem através do Chico, da fundação da Unispíritos,
com a Clínica Holística Joseph Kleber. Olha o que ele queria de mim, desde lá de 79, que eu me preparasse para um trabalho de cura que ele iria realizar. Mas eu rejeitei, eu fui por outro viés. Mesmo assim, eles, de uma maneira amorosa, fizeram com que eu voltasse ao caminho e pudesse aqui na frente fundar a Clínica Joseph Kleber, onde capacita pessoas para trabalhar na área da saúde física, emocional, energética e espiritual. Ou seja, tem jeito da gente ainda corrigir enquanto a gente está a tempo. Nós temos liberdade para não cumprir a tarefa. Em momento algum, o mentor é tão ruim a ponto de chegar e cobrar da gente o que a gente não quer, ou que a gente não se sente capaz. Ele não vai cobrar isso de você. Ele não vai te abandonar no sentido de deixar você por conta de obsessor, mas ele também não vai perder o tempo com você. Ele vai silenciando e procurando investimento em outras pessoas que eles trazem, e às vezes trazem de longe, muito longe de você, mas vão canalizando de um jeito que essas pessoas vão aparecendo já capacitadas, porque eles não são besta, né? Enquanto você estava capacitando aqui, eles estavam capacitando 2, 3, 4 em lugares diferentes. Você saiu, essas outras pessoas aproximam e vão levar avante a tarefa que você não levou. Mas eles não vão te abandonar para obsessores. E não significa que essa pessoa esteja obsidiada, que esteja errada no sentido que a gente imprime essa palavra. Não, ela resolveu não cumprir com a programação, mesmo tendo todas as indicações, como alguns de nós temos e muitos outros não. São muito poucos, eu diria, menos de 10% das pessoas estão inseridas nessa programação. E dessas aí, 1% talvez, se chegar a tanto, sabe exatamente, teve todas as indicações do que fazer. E aí, essa pessoa resolve sair fora. Ora, os mentores vão dar um jeito ou deixar por conta também da lei de causa e efeito, que faz com que cada um colha na medida exata em que plantou ou que não plantou também. Mas isso não transforma essa pessoa numa pessoa ruim. A gente tem que ter cuidado para não classificar essas pessoas de pessoas ruins, obsidiadas, pessoas afastadas de Deus. Não. Cada um tem a liberdade respeitada. Agora, o momento disso retornar à caminhada, aí com certeza a pessoa vai ter que assumir as consequências. O retorno é 3 ou 5 vezes mais intenso de trabalho, de atividade, do que permanecer na caminhada. Permanecendo, você terá uma série de coisas que, na medida que você anda, vão te auxiliando também. E auxiliando até você fazer a sua vontade, né, como ser humano, independente de tudo, mas de maneira paulatina. Quando você afasta, eu vou fazer o que eu gosto, você automaticamente desliga do programa existencial, mas não se transforma no demônio. É um ser humano digno, que tem o seu valor, que tem o conhecimento, que tem a sua experiência e que é respeitado pelos mentores. Logo, a gente também tem que respeitar isso, né? Isso é interessante. Bom, existem tarefas específicas cuja execução são programadas duplas evolutivas. A maior parte das tarefas que são de relevância, em geral, vem duplas evolutivas ou parceiros íntimos existenciais para levar essas tarefas avante, né? Então, uma pessoa só seria impossível, tanto devido ao reabastecimento, à necessidade de reabastecer energeticamente, quanto por questão de especialidade e de produtividade final. De abastecimento energético. Numa tarefa, quando ela é ampla, quando ela é planejada para impactar a humanidade, a pessoa precisa, porque ela vai enfrentar muitos dissabores, vai enfrentar muitos obstáculos naturais do plano em que a gente vive, nada de que se afigure algo extraordinário, assim, diferente do resto do ser humano, mas ela precisa de alguém para se abastecer energeticamente. Mas também precisa de uma pessoa que esteja vestindo a mesma camisa, por isso a gente chama de parceiro íntimo, né? Existencial, que esteja vestindo a mesma camisa, mas que tenha especialidade numa área que esta outra não tem. Então os dois se completam. Enquanto um tem uma programação existencial intensiva, o outro dá o suporte intensivo, energético e da sua especialidade técnica. Isso faz com que multiplique 3 vezes mais a produtividade dessa parceria, né? Isso levou Jesus a falar para os apóstolos, está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7 em diante. Fala o seguinte: naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2,
e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. 2 a 2. Isso é muito, muito interessante, né? Eu vou citar superficialmente aqui, duplas evolutivas, parceiros íntimos ao longo do tempo. Nós tivemos vários ao longo da história e no desdobramento os espíritos foram citando os detalhes de como a pessoa completava a outra, né? Nós tivemos, por exemplo, Paulo junto com Timóteo, que eram duplas evolutivas, era unha e carne, como se diz em Minas Gerais. Mais tarde, os dois reencarnam como Lutero e Melancton. Paulo reencarna como Lutero, Timóteo como Melancton, e viram parceiros duplas evolutivas também, né? Nós tivemos o caso de Chico Xavier e Valdo Vieira, que um completava o trabalho do outro, um começava a psicografar numa cidade, outro terminava em outro, né? Porque uma pessoa só não dava conta de fazer tudo isso e precisava de multiplicar essa capacidade. Enquanto a pessoa está junta, o trabalho é menos intenso e mais produtivo. Sozinho, quanto mais sozinho você fica, mais aquele que está sozinho tem que trabalhar e o resultado vai ser menor, menos intenso. E aí vai ter o problema do abastecimento energético. Você vai ter que abastecer qualquer um. Tudo aquilo que empenha, que gasta, que emprega energia no universo precisa de ter combustível. E o nosso combustível, às vezes, ele é emocional, energético, existencial, ele passa pela questão da filosofia de vida nossa. Quando você tenta abastecer com uma pessoa que não comunga energeticamente com você, essa pessoa vira vampiro seu. E não é abastecimento, pode ocorrer um vampirismo energético. Pois bem, minha gente, se você quer saber mais sobre essa sua programação existencial, mais detalhes, eu convido você a participar conosco do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Porque nós vamos aprofundar esse tema até você chegar ao ponto de traçar o seu mapa existencial e falar assim, poxa, eu vim foi para isso mesmo. No colegiado nós vamos aprofundar tudo isso. Aqui nós vamos ter o prazer, eu tenho o prazer, eu, Robson Pinheiro, a minha equipe, porque eu não trabalho sozinho. Sozinho a gente pode até ir longe, né? Mas juntos a gente caminha muito mais, né? Então aqui nós temos o prazer de compartilhar com você dos nossos conhecimentos, da experiência de desdobramento que a gente tem constantemente aqui, auxiliando você a encontrar o seu caminho, sua meta de vida, descobrir conosco uma forma de dar sentido à sua existência. Mas não é somente isso. Nós também te ajudamos a descobrir a sua programação existencial e para que você veio a este planeta, a esse mundo. Qual a sua meta de vida? Qual a maneira de resgatar seu projeto desta encarnação se você julga que você se desviou dela? Aqui no Colegiado, aqui nos Guardiões da Humanidade, conosco, você descobrirá isto e muito mais. Você que tem interesse em conhecer mais a respeito dos Guardiões da Humanidade, eu preparei mais uma fala, mais uma palestra, pequena na verdade, para esclarecer a você com detalhes o que é a proposta dos Guardiões da Humanidade. Para que nós viemos? O que nós propusemos para a transformação do mundo e para a transformação da sua vida? Qual a abrangência da proposta dos Guardiões para a transformação da sua vida? Daqui a pouco você pode, na sequência desse vídeo aqui que eu estou gravando agora, já acessar o próximo e você vai ter mais detalhes a respeito do Colegiado de Guardiões da Humanidade e você vai ver a abrangência do nosso trabalho nos dois lados da vida, mas uma abrangência que vai te dar satisfação e transformação. Junto aos Guardiões, a sua vida não será mais a mesma.